De volta com o nosso programa nesta terça-feira, continuando agora o cenário político, hoje com Assis Neto, coordenador-geral do Sindicato dos Bancários de Mossoró e região. A gente já tem pergunta aqui, então você ainda pode participar. Esse é o bloco da sua pergunta através das nossas redes sociais. Estamos falando da questão dos bancos, da categoria dos bancários, reivindicações da campanha salarial. Também podemos falar sobre outras questões, como a pergunta que a gente tem aqui. Vamos trazer daqui a pouco para o Assis, atendimento bancário, daqui a pouquinho. A gente tem informação. Foi publicado no Diário Oficial da União a portaria que autoriza a realização do concurso público do INSS. Serão 1.000 vagas para o cargo de técnico do Seguro Social. A publicação da portaria saiu na última segunda-feira e estabelece concurso público para o INSS com a oferta de 1.000 vagas para o cargo de técnico do Seguro Social. A responsabilidade pela realização do concurso será da presidência do Instituto Nacional do Seguro Social. O último concurso do INSS foi realizado no ano de 2015, com a organização do SEBRASP. Na ocasião, foram ofertadas 950 vagas para os cargos tradicionais de analista e técnico do Seguro Social. Com a publicação da portaria, o prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de 6 meses. Vale lembrar que este concurso foi um dos pontos de pauta da greve deste ano, quando os servidores paralisaram as atividades. Olha aí, se você está disposto aí a estudar muito, então uma oportunidade. Tem um outro concurso também que está aí em vista, deve acontecer em setembro, né, Vonúvio, aqui no estado. Pois é, um concurso muito aguardado, que é o concurso da Assembleia Legislativa. Inclusive, o presidente Ezequiel Ferreira assinou hoje o contrato com o Instituto AOCP, responsável pelo concurso da Assembleia. O edital para as provas deve ser lançado na próxima semana, com previsão inicial que o certame seja aplicado em meados de setembro. Ezequiel disse que este concurso deve atrair de 35 a 40 mil inscritos e que as provas serão realizadas em 4 cidades aqui do Rio Grande do Norte: Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros. Vai ter de início, vai ofertar de início 47 vagas para cargos efetivos de analista legislativo nível superior e técnico legislativo. Ao todo, são 24 vagas para o cargo de analista, com remuneração inicial de R$ 8.300, mais benefícios, e 23 vagas para o cargo de técnico legislativo, com remuneração de R$ 4.400 e benefícios. A assinatura do contrato foi feita hoje lá em Natal. Tá bom de estudar, viu, Carol? É um sonho. Agora eu vou lhe dizer, 35 mil pessoas para 40 e poucas vagas. Estuda, neguinho. Estuda bem, viu? Porque nesse caso aí não tem sorte não, viu? É estudar. Vamos agora continuar a nossa entrevista aqui com o Assis Neto, coordenador do Sindicato dos Bancários de Mossoró e região. Já ia dizer, vamos continuar nossas questões, viu, Vonúvio? Para estudar, fazer muita questão, mas aqui é a entrevista. O Silvio, do Santa Delmira, pergunta: por que o atendimento é tão ruim nas agências bancárias, Assis? Olha aí, Carol, parece até que foi combinado, né? Você mostrou uma matéria sobre concurso e aí o telespectador perguntou por isso. É por isso, é justamente porque não tem gente suficiente para atender a demanda da população. Você imagine que a bancarização, ou seja, a quantidade de pessoas da população que se bancariza diariamente é muito grande, pessoas que não têm contato com o banco, precisam abrir contas, necessitam de serviços bancários. Hoje em dia há uma tentativa dos bancos para fazer com que todos esses serviços sejam virtuais, ou seja, a pessoa não vá aos bancos. Porém, muitos dos serviços ainda são presenciais, é necessário que você vá lá. E principalmente uma população que tem uma faixa etária mais elevada, eles não se acostumam com serviços virtuais. Às vezes nem tem aplicativo de banco de celular, como nós temos, e uma série de outros fatores que eles não se acostumam ou não conseguem assimilar. Então, eles precisam ir ao banco. Vou citar um caso concreto agora, também recente, que foi justamente quando da pandemia que as pessoas foram receber o auxílio emergencial na Caixa Econômica. Nós tivemos levantamentos lá, eu fiz levantamentos pessoalmente lá, de dias em que houveram 600 atendimentos naquela agência, quando na agência hoje tem um efetivo entre 40 e 50 colegas,
por aí. E desses no atendimento, tinha pouco mais de que 20. Então, você imagina 20 pessoas atendendo 600 pessoas que vão lá para buscar o serviço bancário. É humanamente impossível atender bem essas pessoas, é humanamente impossível. E essa matéria aí do concurso parece que foi feita, parece que surgiu por acaso, mas é justamente para mostrar isso. Se não houver uma quantidade de atendentes suficiente para aquela demanda da população, o atendimento não tem como ser bom. O seu atendimento pode até ser bom, mas ele não se torna satisfatório pela espera que você tem. Você espera demais para ser atendido. Quando vai ser atendido, não vai, de repente não recebe a notícia que vai lhe satisfazer no atendimento. Então você sai altamente frustrado das instituições bancárias. Qual é a diferença que nós colocamos do atendimento bancário para outros tipos de atendimento que envolve questão de governo, etc. É que os bancos dão um lucro absurdo. Então não há sentido em os donos de bancos, e aí pode ser os bancos privados ou bancos públicos, fazerem esse enxugamento no seu atendimento e deixar o seu cliente, que é quem lhe dá o lucro, ser tão mal atendido. Não há, para nós que estamos no lado do trabalhador, a gente não consegue entender, conceber por que esse mau atendimento, como você perguntou, já que o banco tem um lucro tão alto. Era justamente também, surgiram duas perguntas a partir do que você vem falando, Assis. A gente vem vendo uma estimulação por parte dos próprios bancos ao uso dos aplicativos, ao atendimento eletrônico e uma redução que a gente tem a sensação que é irreversível do número de funcionários, de pessoas trabalhando. Não há como mudar isso? Isso vem sendo conversado com os patrões, pela categoria? Vem. Inclusive, agora nessa campanha salarial, nós estamos colocando quantitativos mínimos por agência e por posto e também pedindo a abertura de mais postos, né? Hoje nós estivemos em Baraúna, nós estamos viajando. Nessa campanha a gente viaja e conversa com os bancários, coloca os fatos, coloca o que nós estamos pleiteando. E hoje numa agência me chamou a atenção, uma agência que a gente tinha... Quando eu assumi a coordenação geral em 2016, nas primeiras viagens que eu fiz pelas agências da base, que engloba de Açu até toda a região oeste, algumas agências não tinham porta giratória, apesar que tinha quantitativo numerário, né? Numerário. E a gente pleiteou na época, oficiou essas instituições, em especial, eu me lembro na época era o Bradesco, era o banco que mais nos dava trabalho nesse sentido. Você chegava lá, era como se você estivesse entrando numa bodega. Você estava o camarada lá para atender, muita gente para ser atendido, não tinha um policial, um segurança, não tinha uma porta giratória, qualquer pessoa poderia entrar e agredir ou assaltar aquela instituição, como de fato ocorreu na época. E aí a gente oficiou, hoje, a partir daquele momento, 2017, 2018, todas as agências desse banco especificamente que eu estou falando, foi colocada a porta giratória. E hoje, em função dessa diminuição de pessoas, de tirar os caixas, né? Porque o objetivo é que a pessoa não vá ao banco. Então, o banco, ele meio que força você não ir, né? Então, você chega lá, tem o caixa eletrônico. Hoje eu fui lá em Baraúna, não tinha mais o caixa humano. E tiraram a porta giratória e não tem mais nenhum segurança. A população fica à mercê de qualquer situação que ocorra. Não é só o bancário. A população, eu fiquei horrorizado. As pessoas estavam lá, atendida por 2 funcionários, uma quantidade enorme. Eu filmei, inclusive, isso, né? E os funcionários ficam lá, vamos chamar aqui no popular, no acocho. Agora há pouco aqui em off, nós estávamos conversando, eu e Ivonu, sobre a quantidade, como tem bancários com problemas psicológicos em virtude dessa pressão que sofre. Então, só para complementar a pergunta que o telespectador fez, não é uma culpa de nós bancários, esse mau atendimento. É uma situação que vem dessa conjuntura atual de tirar o cliente de dentro do banco e proporcionando um mau atendimento presencial para que ele busque os meios alternativos. E aí, muita gente, você disse, tem gente que nem tem um aplicativo. E as pessoas que eu conheço que não têm aplicativo são pessoas que temem pela segurança dos seus dados em relação a isso.
E como é que tem funcionado isso? Porque a gente tem visto cada vez mais crescente o número de casos de fraudes, de golpes na internet. O que é que você pode dizer em relação a isso e que dicas a gente pode dar? É outro problema, né? O pessoal, os meliantes, eles são bem flexíveis, eles são mais ativos, assim, mais, vamos chamar assim, ligados do que nós. Eles estão sempre buscando novas oportunidades de aplicar golpe. E o meio digital agora é o que está em voga, né? Agora, na pandemia, muitos foram vítimas de golpe, né? Aquela história de mandar o código do WhatsApp dizendo que é um código específico do banco, e a pessoa passa o código, aí a pessoa, o bandido acessa o WhatsApp da pessoa, pega dados, etc. E existem também hoje uma quantidade muito grande de correspondentes bancários. Então, assim, os dados hoje dos clientes são muito pulverizados, os correspondentes, e aí nenhuma relação com o correspondente bancário eu estou fazendo aqui com relação aos golpes. Mas o que ocorre é que há uma pulverização dos dados, né? Hoje não é só a agência ou aquele banco que detém seus dados. Os seus dados hoje passam por várias mãos, vamos chamar assim. Então, fica mais fácil, além daquele próprio golpe que é através de softwares espiões, né, que ainda muita gente ainda cai, até no celular mesmo. Outro dia eu tive meu celular infectado, eu não sei como aconteceu. Sempre que eu abria, aparecia uma imagem de alguma coisa, uma propaganda de alguma coisa que eu não me lembro de ter tocado naquilo ali. Então, hoje é muito fácil acontecer isso aí. Mais um fator também que muitas pessoas, por exemplo, não são simpáticos a determinado tipo de tecnologia. Vou dizer o meu caso, especificamente. Sou uma pessoa que não tenho nada contra a tecnologia. Pelo contrário, eu utilizo muito. Vou pouco ao banco, só vou porque tenho a minha obrigação como bancário e como representante sindical. É inevitável não utilizar a tecnologia hoje em dia, né? Mas, por exemplo, Carol, eu não estou utilizando aquele cartão por aproximação. E essa semana eu vi uma matéria sobre isso. Uhum. Veja só, você tem um cartão por aproximação, você perde, alguém tem acesso àquilo ali e sai usando seu cartão sem identificação, não precisa se identificar, não precisa de senha. Então, são coisas que a própria população deve tomar muito cuidado, porque hoje a bandidagem está atuando fortemente nessa questão da virtualidade. E em relação, Assis, a essa questão de empréstimos fraudulentos, o que acontece? As pessoas ligam em nome do banco? Como é que funciona? Hoje existem golpes de toda sorte, de toda natureza, né? Pessoas que ligam se passando por bancários, pessoas que ligam se passando por instituições de crédito, justamente tentando conseguir dados e daí, a partir daí, aplicar esses golpes. Houve uma entrevista de uma advogada que apareceu numa rede de televisão local aqui do Rio Grande do Norte, em que ela aparecia como uma especialista em situações de segurança bancária, de segurança digital. E ela foi um pouco infeliz, no meu entendimento, ela foi um pouco infeliz numa frase que ela disse, onde ela falou que isso é um achismo dela, não tinha nenhum dado para comprovar isso, que achava que era provável que tivesse participação de bancários. Ora, conforme eu falei para vocês, desde 2016 eu estou como coordenador geral, antes era vice-coordenador e antes era delegado representante dos sindicatos bancários de Mossoró e região. Dos casos que eu vi aqui de bancários que pisaram na bola, saíram por algum tipo de fraude, eu não me recordo de nenhum tipo de fraude onde o bancário passa informações para pessoas externas ao banco. O erro ocorre, é detectado, o bancário é submetido a um processo, é demitido sem justa causa, por justa causa, como é o caso do banco privado. Mas eu não vi nenhum caso de bancário passando senha, passando alguma coisa para outras pessoas. Então, são situações que a gente precisa ter muito cuidado ao julgar, porque muitas vezes a gente é quem fornece a informação que o bandido quer, né? Então, tomar cuidado, perceber quando... Muitos me ligam assim, agora há pouco me ligaram pedindo esse dado, não dê. Mas disseram que era do banco, não dê. Se você tiver dúvida, ligue para o seu gerente. Pronto, ou vá até a agência. Essa era a minha questão. Na dúvida, é igual aquela plaquinha, não ultrapasse. Então, não... Essa é a minha questão, mas na dúvida, às vezes as pessoas só depois é que percebem que foram vítimas de uma fraude. E
como é que se deve agir? Procura quem no banco? E como é que pode reverter uma situação deste tipo de fraude, de roubo eletrônico, de empréstimo? É possível reverter isso? É possível, né? Alguns casos há uma certa dificuldade porque as pessoas utilizam documentos né, das pessoas que foram vítimas de fraude. Mas cabe ao banco, cabe ao cliente pedir, né? Vamos dizer, houve um contrato, claro, para fazer o financiamento do empréstimo precisa de um contrato. Então, pedir, como cliente, ele deve pedir, exigir o contrato, né? Se ele foi vítima e o banco se nega, então ele deve exigir quem foi que fez o contrato, para qual dinheiro essa conta foi. Tudo isso são dados que podem ajudar ao banco a desvendar essa fraude e ajudar o cliente. Infelizmente, alguns bancos ou algumas situações, o próprio banco dificulta. Eu já vi casos dos clientes irem até a justiça pleiteando isso e ainda assim, na justiça, nas audiências, o banco se nega a mostrar esses dados. Por quê? Porque muito provavelmente o banco detectou que aquilo foi uma fraude, mas no momento oportuno não agiu para evitar ou para ressarcir o cliente. Mas sempre nesses casos é sugerido que procure o gerente e o banco exija esses documentos, porque é necessário que haja um contrato. Não dá para alguém ligar para você e fazer não é? Ah, não, hoje é só pela gravação. Mas se você não recebeu essa ligação, não tem gravação sua dizendo sim, você não assinou um contrato, não é cabível que apareça um empréstimo no seu nome, né? E pior do que isso, aparece o empréstimo e o crédito não aparece na sua conta. Então, você vai lá e busca a informação junto ao banco e ainda assim você não conseguir obter sucesso, você parte para a via judicial. Assis Neto, coordenador do Sindicato dos Bancários de Mossoró e região, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a você, a Vonúvio, ao cenário político, estamos sempre à disposição. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite ao vivo aqui na TCM. Tá nervosa. Boa noite e até lá. Eu vou ficar de férias, tá nervosa.